E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente traz uma análise explicativa bem profunda sobre um movimento literalmente gigantesco que acabou de sacudir o setor elétrico brasileiro. Nós vamos destrinchar passo a passo o fato relevante que a Taesa divulgou no dia 21 de maio de 2026. Eles anunciaram uma aquisição bilionária de um pacote enorme de ativos de transmissão. A gente sabe que o mercado financeiro exige clareza, né? E é exatamente isso que nós vamos entregar aqui hoje. Mas olha, antes da gente mergulhar nos números, é fundamental fazermos uma pausa rápida para o nosso aviso legal. Mantendo sempre o nosso tom profissional e técnico, eu preciso lembrar que o objetivo desse conteúdo é estritamente didático e voltado para os seus estudos, tá? Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo financeiro. A nossa meta é entender os fundamentos e a engrenagem desse modelo de negócio. E claro, se você gosta de entender o mercado a fundo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa, sem dúvida, a melhor forma de você se atualizar com as novas análises sobre esses movimentos corporativos que mudam o jogo no longo prazo. Então, como a gente vai organizar esse estudo? Olha só a nossa agenda. Primeiro, o fato relevante. 2, um raio-x dos ativos. 3, o preço da operação. 4, os passos para a conclusão. E, fechando com chave de ouro, a estratégia e o longo prazo. Bora começar direto pelo nosso primeiro bloco, o fato relevante. Para colocar todo mundo na mesma página, lá no dia 21 de maio de 2026, a Taesa assinou um acordo de peso com as vendedoras do Grupo Energisa. E qual é a essência desse negócio? Eles estão comprando 100% do capital social de 5 concessões de transmissão de energia. Perceba que a gente não está falando de comprar uma fatiazinha minoritária ou fazer uma parceria, não. É a compra total e absoluta dessas operações. É a Taesa assumindo o controle completo de todo o pacote. É a Taesa assumindo o controle completo dessas operações. É a Taesa assumindo o controle completo de todo o pacote. Legal, mas o que exatamente eles estão levando para casa? Vamos para o nosso bloco 2, o raio-x dos ativos. Essa imagem ilustra perfeitamente a sacada tática dessa operação. Olha onde essas 5 sociedades estão no mapa. A Ego 1 fica em Goiás, a EPA 1 e EPA 2 estão lá no Pará, e a ET e ET2 ficam no Tocantins, mas com atuação que se estende até a Bahia. O que salta aos olhos aqui e que é super importante a gente notar é que esses ativos caem como uma luva em regiões onde a Taesa já tem uma operação super forte. Ou seja, é uma busca claríssima por consolidação territorial. É como encaixar peças num quebra-cabeça que já estava quase pronto. E a materialidade física disso é impressionante. Preste atenção nesses números. A Taesa está colocando para dentro do portfólio 1.305 quilômetros de linhas de transmissão, 12 subestações e impressionantes 4.494 megavolt-ampere, ou MVA, de potência. Mas quer saber a melhor parte? Essas concessões já estão 100% em operação comercial. Não tem risco de engenharia, não tem atraso de obra, as linhas já estão lá, de pé, prontas para gerar valor. Falando em gerar valor, a gente chega nesse número mágico, 291 milhões de reais. Esse é o acréscimo na RAP, a receita anual permitida, que esses ativos já começam a injetar no caixa da Taesa para o ciclo de 2025 e 2026, já considerando o acréscimo de PIS e COFINS. É uma injeção de capital super robusta que reforça a máquina de resultados deles de forma quase imediata. Para você ter uma noção da escala, a capacidade total de transformação da Taesa dá um salto de aproximadamente 33% com essa aquisição. 33% é um terço a mais de capacidade numa tacada só, fazendo a empresa bater ali na porta dos 18.000 MVA. É uma mudança de patamar gigantesca. E não é só sobre o tamanho agora, é sobre a longevidade também. 22 anos é o prazo médio que ainda resta de concessão para esses ativos. A gente sabe muito bem que, quando se trata de infraestrutura e transmissão de energia, o tempo é o seu ativo mais valioso. Garantir uma receita contratada e previsível por mais de 2 décadas, bom, é isso que traz aquela paz de espírito e solidez para o longo prazo. Certo, tudo muito bom, tudo muito grande, mas vamos ao que interessa no bloco 3, o preço da operação. Como é que essa conta bilionária fecha? A arquitetura financeira desse negócio é bem direta.
O valor total da operação, aquele famoso Enterprise Value, foi avaliado em 2,293 bilhões de reais. Mas calma, a Taesa não vai tirar tudo isso do bolso de uma vez. A gente tem que subtrair a dívida líquida que já vem pendurada nesses ativos, que é de 748 milhões. Então o equity value efetivo, o cheque que realmente vai ser pago pelo patrimônio, fica na casa de 1,545 bilhões de reais. Lembrando que a data base para isso é 31 de dezembro de 2025 e, claro, esse valor ainda vai sofrer correções pelo CDI e aqueles ajustezinhos normais de balanço até o fechamento oficial do negócio. E por falar em fechamento, vamos para o bloco 4, passos para a conclusão. Afinal, comprar infraestrutura crítica no Brasil não é só assinar um papel e pronto, né? Tem bastante burocracia pela frente. Para a operação ser concluída, eles precisam passar por algumas barreiras cruciais. Primeiro, a bênção do CAD, que cuida da concorrência no país. Segundo, o sinal verde da ANEEL, a agência reguladora. Terceiro, os atuais credores das dívidas desses ativos precisam concordar. E, por último, a aprovação interna numa Assembleia Geral Extraordinária da própria Taesa. Um detalhe societário super importante aqui. Essa Assembleia não vai dar direito de recesso aos acionistas que por acaso forem contra a compra. A empresa deixou claro que a lei das SAs não prevê essa brecha para essa operação específica. O que nos traz, finalmente, ao nosso quinto e último bloco: estratégia e longo prazo. Como é que o investidor deve enxergar tudo isso? A gestão da companhia está baseando esse movimento em 4 pilares principais. Eles querem continuar crescendo, mas com disciplina financeira e muita eficiência operacional. Como a gente viu lá no mapa, juntar concessões que ficam perto umas das outras gera uma sinergia geográfica valiosíssima, cortando custos na veia. E, ao mesmo tempo, a diretoria promete manter a estrutura de capital saudável e, principalmente, preservar a tão amada distribuição de dividendos aos acionistas. Eles querem consolidar o mercado, mas sem fechar a torneira dos proventos. Então, qual é o veredito dessa nossa análise explicativa? Olhando de forma fria para os dados, sim, não tem como negar, tem um aumento imediato do endividamento da empresa para bancar essa compra. A dívida sobe. Mas, do outro lado da balança, você tem um peso colossal de novas receitas anuais permitidas entrando. O saldo final, a despeito dessa dívida inicial, é de um impacto absurdamente positivo na geração de caixa pelas próximas 2 décadas. Para quem tem aquele perfil buy and hold focado em anos e não em dias, é um cenário fortíssimo de criação de valor. Antes da gente encerrar, eu queria só reforçar o quanto o seu apoio é essencial para a gente continuar trazendo esse nível de profundidade. Então, se você curtiu, se inscreve, ativa as notificações. É de graça para você, mas ajuda a gente demais a continuar destrinchando esses modelos de negócios complexos e trazendo a informação mastigada até aqui. E para a gente fechar com chave de ouro, eu quero deixar essa provocação aqui para você pensar. O aumento imediato dessa dívida, na sua visão, realmente compensa ter 2 décadas inteiras de novas receitas garantidas? É o clássico dilema de risco e retorno, não é mesmo? Pensa sobre isso. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu foco em mais esse estudo de mercado e até a próxima análise.